Olá, pessoal. Eu quero aqui experimentar um novo formato de vídeo em que eu peguei uns desenhos, né? Fiz uma arte e eu fiz ela a lápis no papel. Na verdade, eu gosto de usar grafite, né? Eu gosto de usar lapiseira, ponta. Eu prefiro a ponta dura, né? No caso, o grafite HB. Esse desenho em especial eu fiz numa grafite um pouquinho mais macia, 2B, mas que eu não gosto muito porque suja mais o papel, embora seja mais macio, né? Para desenhar é até um pouquinho mais gostoso. Porém, como eu gosto de fazer a arte totalmente no lápis, né? Eu não gosto de fazer a arte final depois a caneta. Eu fiz muito isso no passado, mas hoje em dia eu não gosto. Eu prefiro simplesmente fazer a arte no lápis, levá-la direto para o Photoshop e limpar o esboço, né, as linhas de construção, mas deixar o traço livre, né, porque eu acho que o meu desenho a lápis sempre foi mais bonito do que a minha arte final. Eu sei fazer arte final, mas eu gosto mais do resultado a lápis. Então eu prefiro fazer assim e depois eu trago para o Photoshop, dou uma puxada nos níveis, né? Ou seja, a linha que, como é um grafite, ela fica bem cinza, né? No papel, aqui eu consigo dar uma reforçada, ela fica bem próximo do preto. E preserva essa textura do lápis, né? Que fica bem bonito. E aí, depois que eu limpo o desenho, eu vou direto para a cor, como eu estou mostrando aqui para vocês. E eu devo ter levado mais ou menos umas 3 horas no total, incluindo o desenho no papel, né? Escanear, limpar e fazer essas cores que vocês estão vendo aqui. A ideia é mostrar todo o processo. Eu já tinha pintado os personagens antes, então tem algumas referências da qual eu já vou direto para pegar as cores. Mas o formato, além de mostrar aqui um pouco do processo do meu trabalho, no caso aqui apenas de pintura, né, da colorização, eu queria incluir também um papo que eu tive com a minha amiga Olivia Neves, que também é escritora. A gente fez uma live no Instagram e a gente teve um papo bem solto, bem sem pauta e tudo mais, onde a gente fala dos nossos livros e a gente falou de várias coisas. É uma live grande, teve uma live de 1 hora, mas aí eu fiz uma seleção, peguei uns trechinhos dessa live e coloquei aqui junto com esse desenho, né, com essa pintura. Então, enquanto vocês assistem a minha pintura, vocês também podem ouvir o melhor dessa nossa conversa, né? Então, eu espero que vocês gostem desse formato. Se vocês gostarem, por favor, comentem. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se é uma ideia legal, se vocês gostariam que eu fizesse mais disso, porque é muito normal, eu sempre tenho que pintar alguma coisa. E aí eu acho que fazer outros vídeos assim pode ser legal. No caso, isso aqui foi gravado previamente, né? Não foi feito ao vivo, né? Mas talvez uma live em que eu poderia funcionar também. Não sei. Então, gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham desse formato. Espero que gostem, apreciem o meu trabalho, pelo menos um pouquinho de como é que eu trabalho, né? Aqui, infelizmente, não aparece todas as ferramentas que eu uso. Curiosamente, eu não sei o que houve, mas dá para ter uma boa noção. Espero que gostem. Valeu! O pessoal não deve saber, mas assim, eu conheci a Olivia nos eventos e lá a gente inclusive dividiu mesa. Então, ou seja, na mesma mesa a gente estava trabalhando e apresentando nossos livros para as pessoas e assim, ou seja, ela ficava me ouvindo falar a sinopse do meu livro o dia inteiro, ao longo de um fim de semana todo. Então, assim, ela já decorou todo o meu discurso sobre a sinopse do livro.
perfeitinho da Cris. O Ronaldo me deu várias dicas também, porque eu falo, né, que eu dei um hiatus aí, depois em 2019 eu voltei. O Ronaldo me deu várias dicas, né, para chamar atenção em feiras literárias. Eu passei por. Porque eu sei exatamente o que é isso, né? Porque, assim, hoje eu sou todo desenvolto, toda hora faz vídeo e tudo mais, mas no começo não era assim, não, cara. Porque eu sou desenhista, né? Originalmente, né? Então, assim, quando eu comecei a minha carreira artística, por assim dizer, eu preferia que os desenhos falassem por mim. Eu não queria ter que me apresentar, sabe? Falar com as pessoas. Era uma dificuldade muito grande. Eu era aquele cara que ia. Quando foi lançar o livro a primeira vez, foi lá, todo quietinho, todo timidozinho lá no evento. Então, sentava lá na cadeirinha e ficava quietinho, esperando que magicamente os leitores viessem até mim para eu poder vender o livro e dar ele autografado para as pessoas. Só que, só que não. Acontece. A vida não é assim. Eu também. Esse é o meu perfil também. Eu sou uma pessoa muito tímida também. E falar com pessoas é muito complicado para mim. Mas eu acho que, né, nesse ano também eu aprendi a fazer live, gente. Antes eu também não fazia live. Olha só, foi um passo, porque fui eu que convidei o Ronaldo a vir a fazer live comigo. Sim, sim. Foi um Não, passo muito. é muito legal isso, assim, porque assim como eu comecei a fazer, entrei nos eventos, aí eu tive os outros escritores mais experientes que me ensinaram a perder essa vergonha de falar da minha obra para as pessoas, né? E assim, os conselhos que me deram era, cara, você é a melhor pessoa para falar da sua obra, porque você é a pessoa que tem essa paixão pela obra, senão você não teria feito ela, né? Ninguém ama mais essa história do que você, né? Então, ninguém melhor do que você para transmitir esses sentimentos da obra para o leitor, né? Então, assim, você, é lógico, eu vi outros escritores fazendo isso, alguns deles, um deles em especial, eu consegui fazer uma live com ele e até coloquei lá no meu canal do YouTube, que é o Zeca Machado, né? Que ele é esse cara que assim pega os livros dele, bota na mala do carro e viaja o país inteiro para promover os livros dele nas feiras. Então, e ele é mineiro, né? Você sabe bem, né? Mineiro tem essa fala fácil, ele vai conversando, vai lá naquela conversinha. Quando você vai ver, você já levou tudo que ele tem para vender. Eu vi esse trecho, eu até comentei com você, pô, já tá difícil, agora vai colocar mais um empecilho aí que ele fala que feira literária em época de eleição é muito difícil, né? Exato, exato. Deixa eu te falar, fala do seu livro spin-off, né? Que você sim. fala sobre a de Luana. Sim, sim. Deixa eu pegar ele aqui. Ela está se referindo a esse livro aqui, ó, que é o livro do Espelho de Irina. Que eu vou capa. Ele é bem fininho, né? Porque ele... O que acontece, gente? Eu já contei isso em vários lugares, inevitavelmente vou ter que contar aqui também. Eu tenho uma série de livros chamado Luana, a Filha da Lua. São uma série de 4 livros, é uma história de fantasia urbana que conta a história dessa menina de cabelos prateados, né? E que tem poderes extraordinários. Só que essa série são 4 livros porque ela é ligada às faces da Lua. Então, Lua Nova, Lua Crescente, Cheia e Minguante. Eu ia lançar no ano passado o livro 3, que é referente à Lua Cheia. Só que, do jeito que estamos, né, todo mundo em casa, e como a gente... aquilo que a gente estava falando algum tempinho atrás, né? Essa dinâmica de ir nos eventos, de interagir diretamente com as pessoas,
a gente não ia ter nada disso no ano passado, como ainda esse ano ainda não está rolando também. Então eu pensei, poxa, se eu fizer o lançamento nessas condições online, né, não vai ter o mesmo alcance que um evento presencial traz. Porque, assim, tanto eu quanto a Olivia, a gente não tem recurso para ficar fazendo um marketing muito forte, alcançar muita gente online, né? As feiras trazem essa oportunidade para a gente porque são eventos em que as pessoas foram lá já com essa intenção de ver livro, né? Não necessariamente ele vai para pegar os meus livros, mas está ali disposta a ouvir coisa nova. Lógico, todo mundo leva os seus já desejos de compra, né, lá para as feiras, mas ao mesmo tempo está com a mente aberta para conhecer coisa nova. E é assim que a gente tem a oportunidade de apresentar os nossos livros, né? Então, a gente fica rodando, vai para vários eventos, às vezes até fora do nosso estado, né? Eu mesmo já fui para Brasília, né? Eu sou aqui do Rio, né? Que nem a Olivia, já fui para Brasília. Eu acho que Brasília realmente já fui para São Paulo também. Eu fui na Bienal de São Paulo para promover meus livros e tal. Só que aí quando você vem para esse cenário do online, você fica meio amarrado, né? Porque a grande verdade é que a gente perde esse contato direto com as pessoas. E assim, a pessoa, para comprar um livro aqui online, por exemplo, hoje, digamos que eu vou explicar a história desse livro e você vai explicar a história desse livro e do outro, seu livro novo, e a pessoa fala, cara, quero comprar. Beleza. Ela vai ter que entrar num site, vai ter que passar o cartão, vai ter que esperar aí pelo menos uma semana até o livro chegar ela. Só de pensar nisso tudo, ela desanima. Direto. Né? Enquanto que ali, você já está ali com a pessoa, você acabou de apresentar, a pessoa gostou e você está ali, tem a oportunidade de dar o autógrafo na hora e é outra dinâmica, completamente diferente. Né? Você conversa. Eu acho que realmente esse relacionamento assim, né, do autor, escritor, leitor nas feiras falta muito, né, as feiras literárias. A gente teve as online, nós vamos ter a Cevai de novo, que a gente participou. Sim, né, tivemos que foi uma forma da gente não parar. Mas realmente você percebe que é meio devagar, né? Muito mais devagar, assim. Eu atribuo essa dinâmica que eu falei, entendeu? Porque você não vai ter o livro na hora, né? Então, você pensa muito, e aí se você parar e pensar, por exemplo, que não vai ler agora, tipo, porra, adorei, mas eu não vou ler nesse momento, porque está fazendo outras coisas, aí fica para depois, né? Você já... Só jogando por papel, você já escreveu alguma coisa em plataforma online, tipo Wattpad? Eu tenho 2 contos no Wattpad, tá? Um conto, inclusive, ele tá nesse livro aqui. Eu tenho um perfil lá no Wattpad. Agora eu não vou lembrar exatamente, porque não é um nome tipo bonitinho, Ronaldo Santana, autor. Deve ser tipo Ronaldo 13, uma coisa assim. Então, tem 2 contos lá. Um é do livro. E o outro foi um conto que, na verdade, é a única fanfic que eu escrevi na vida. Né? Que tem um livro, acho que ele está até aqui. Não, ele tá lá no outro quarto. Então, depois eu pego. Que se chama 7 Ossos e uma Maldição, da escritora Rosa Amanda Strauss, que é um livro de terror voltado para um público infanto-juvenil, e eu acho esse livro ótimo. É um livro de contos, né, que nem esse seu, né, de terror. E um dos contos, eu acho que até que é o conto de abertura do livro, é um conto que eu gostei tanto, e ele era um conto que tinha uma brecha que eu quis preencher. E aí eu fiz um conto inspirado nele, e está lá no Wattpad. É um conto pequenininho, porque assim, eu gosto de escrever contos bem curtinhos. Isso é uma das razões pela qual esse livro é tão fininho.
Esse livro aqui tem 3 contos, tá? Quando eu disse para as minhas parceiras que eu vou mandar o livro, eu falei, cara, são 53 livros, elas adoraram. Tipo, um livro rápido de ler. Gente, são 8 contos até, vou falar, porque são 8 contos da minha adolescência, que eu fiz na minha escola. Mas, assim, fala um pouquinho do teu livro, por favor, que eu conheço pouco ele. Você falou, na verdade, que ele é um livro de contos, né? E são contos que você tinha feito na sua adolescência e tudo mais. E eu fiz aquele vídeo essa semana, né? Falando sobre a vergonha dos textos antigos, né? Como é que foi isso? Você pegou os seus textos antigos e deu uma demão de tinta em tudo? Ou como é que foi isso aí? Explica pra gente. Assim, eu revisei. Mas eu deixei, assim, como tava no original. Assim, é bem legal, porque é uma evolução da minha escrita que tem, né? Porque meus 12, 13 anos, 15... Então tem uma evolução dos meus textos. E é bem legal. Assim, são redações mesmo de trabalhos da escola, né, de contos que eu fazia, porque eu sempre fiz os contos. Tem um que ele é baseado no conto do Edgar Allan Poe, né, que eu li Edgar Allan Poe quando criança. E eu fiz um conto baseado... Ficou meio Edgar Allan Poe, meio Dorian Gray, mas acho que é um dos contos preferidos, que é o Retrato. É um dos meus contos preferidos que tem aqui. Pô, o Retrato, Dorian Gray. Basicamente, mas no final, por que é a queda da casa de Usher? Porque a casa cai, né? Literalmente. Uhum. Eu queria fazer um suspense ali e tentar fazer, não sei se eu conseguir. É que o seu livro do Pirata, ele é de aventura, né? Eu estava lendo ele é bem aventura mesmo. E assim, e é engraçado, quando eu estava lendo, que assim, você coloca ele numa dinâmica em que parece que cada parágrafo é épico, né? Então, assim, o tempo inteiro eu acho que tem um narrador falando assim, o tempo inteiro, porque nós vamos invadir o barco dele. Eu fiquei com essa impressão de que esse tinha uma narrativa assim, né? Bem mais... Sempre tudo muito épico, muito grandioso. Eu fiz esse livro aos 12 e revisei ele aos 16. Então, eu acho que, assim, 16 anos não é uma escrita de alguém que tem 30, vamos dizer. Claro. Tem uma evolução, assim... Né? Existem os gênios, mas esse livro ele é narrado pelo Morgan Morton, que é o comissário de bordo do Jake. Então eu acho que realmente o Morgan é meio assim, né? Aquela coisa... Gente, o Novo Pirata, porque eu e a minha amiga que me incentivou a fazer esse livro, a Evelyn, que ela é a Duquesa Evelyn, por sinal. A gente amava Piratas do Caribe. A gente amava. A gente ia fazer maratona do Piratas do Caribe. Vimos os 3 filmes, assim, direto. Então, é muito influenciado. O Novo Pirata ele é muito influenciado. E eu fiz a pior besteira do mundo, porque eu já tinha o segundo livro pronto. E eu não sei por quê. É coisa de, tipo, eu sou uma escritora, né? Aquela coisa bem... Eu apaguei o livro e resolvi escrever tudo de novo. Não, mas aí tudo bem. Não, pelo menos você não desistiu do título, pô. Eu apaguei o segundo livro. Se eu não tivesse apagado aquele segundo livro, talvez, o final, eu já deveria ter outros 2 livros, sabe? Porque ia ser 3 livros. Talvez né, não me passou na cabeça de eu pegar aquele texto que já estava escrito e revisar e consertar a partir dali. Não, eu vou apagar. Aí, gente, eu nunca mais apago nada que eu escrevo.
Não recomendo fazer isso, não. É, Luiz puxando meu saco, Olivia grandiosa em tudo. Eu vi O, esse comentário, muito legal. o Edilson, ele pediu para ler um pedaço pra gente. A gente podia pegar um trechinho do livro de cada um e ler, não? Você acha Pode legal essa ser, história? pode Aí, ser. ó, valor. O meu ele é fácil, porque ele já tem alguns trechos, tá? É até a oportunidade de explicar um pouquinho melhor esse livro, que eu não tive a oportunidade de explicar. A gente ficou falando de várias coisas. Então, assim, só para não ter que repetir tudo. Esse livro é um spin-off daquela minha série da Luana. Então, assim, aqui a história é focada na vilã da série, que é a Irina. Então, aqui são 3 histórias que contam momentos diferentes da vida dessa bruxa, né? O primeiro conto ele acontece antes da história do encontro dela com a Luana. O segundo conto, que inclusive é esse que eu falei que está lá no Wattpad, a diferença é que aqui eu coloquei tem ilustrações, né? Ele acontece depois do livro 1, mas ele é um conto que, assim, mesmo quem não leu, não vai receber nenhum spoiler sério. Então, assim, ou seja, essas histórias são momentos diferentes, né? Mas nenhum deles, mas esse livro não interfere diretamente na série principal, mas ele acrescenta no sentido de que, como aqui o foco é num outro personagem, coisas que você dificilmente conheceria lendo a série principal, aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a psique dessa minha vilã, né? E aí, além dos contos, eu incluí entre um conto e outro algumas anotações, alguns pensamentos da personagem. Então, eu posso ler alguns trechinhos desses que não interferem. Não necessariamente eu vou estar contando a história do livro, né? E aí, enquanto isso, você também escolhe um trechinho do seu para ler. Eu já disse que o retrato é um dos meus preferidos, então eu vou ler justamente esse. Você quer começar? Não, você pode começar. A misteriosa apaixonada perguntou por que eu apaguei o livro. Amiga, porque eu era burra naquela época, eu não deveria ter apagado. Eu Não, mas achei o o que livro passou na tua cabeça para apagar? Assim, tipo, é ruim. É isso? assim, eu achei chato o livro. Eu que estava escrevendo, eu achei o livro chato. Tava muito Entendi. chato e tava muito emoção, eu achei. Aí eu poderia ter, sei lá, pego, dado uma revisada. Não, eu apaguei o livro. E tá lá o Mas o livro. livro estava pronto ou ele só estava... Pronto, ele estava no final, eu já estava fazendo o terceiro. Gente, se eu não Eita, meu tivesse Deus. isso, entendeu? Aqueles arrependimentos da vida, se arrependimento matasse. Mas vou te falar uma coisa. Eu tenho uma história, inclusive falei dela sem mostrar, né? Que é o Súcubo, né? Que o que acontece? Primeiro eu fiz ela como em quadrinhos, né? Fiz se eu não me engano, umas 60 páginas, a história completa, tá? A história completa tem umas 60 páginas, mais ou menos. E era uma história que era legal, tinha elementos bons ali, mas tinha problemas. Tinha problemas ali, algumas coisas que eu não tinha uma boa explicação, eu não tinha um argumento muito bom, era meio frágil, né? Tinha algumas coisas ali que estava meio forçado. E aí, mas eu fiz isso também na adolescência. Anos depois, eu peguei ele para refazer. E aí, o que eu ia fazer? Não dá para aproveitar o quadrinho. Então, eu resolvi fazer, vou pegar a mesma ideia, a mesma história, os mesmos personagens, os mesmos elementos, mas vou tentar consertar os problemas que tinha anteriormente. E como já tinha um monte de páginas de quadrinho feitas, então, assim, eu poderia pelo menos pegar aquelas imagens, as melhores imagens dali, e aproveitar para poder fazer um livro ilustrado, que é até o meu post mais recente, né? Vou até mostrar aqui para vocês, que é esse livro aqui, né? Que legal. Esse livro aqui, ele herdou
trechos do quadrinho. As ilustrações do quadrinho eu aproveitei e coloquei aqui dentro, né? Algumas eu tive que fazer novas. Nem tudo aqui é aproveitado. Nem tudo é aproveitado. Tem ilustrações inéditas também, né? Legal. Mas o que aconteceu? Eu não consegui consertar tudo, sabia? Então, tanto é que até hoje esse livro nunca foi a público, porque eu ainda acho que ele tem problemas. Eu ainda não consegui consertar, sei lá, 80% dos problemas que tinha no quadrinho, mas não consegui consertar tudo. E eu acho, e eu atribuo isso ao fato de eu tentar aproveitar material velho, entende? Então, assim, eu acho que às vezes você tem que fazer isso que você fez, desapegar total, começar do zero, porque aí você tem a chance de realmente começar uma outra coisa e realmente, porque é aquele negócio, mesmo que você não goste do texto todo, né? Sempre tem aqueles trechinhos que você se apega, porque você gosta muito, que não, essa cena ficou legal, eu quero manter. Só que, às vezes, isso é ruim para a história. Às vezes você está apegada numa cena que, ao invés de te ajudar, ela compromete o todo, sabe? Então, assim, eu não vejo de todo mal você ter jogado tudo fora, não. Acho que às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena, né? O problema é que me bloqueou total, mas aí vocês que pedem aí o final do Novo Pirata, essa é a história, né, do porquê que a gente não tem ainda um final. Mas vai sair um dia, vai sair um dia. Pode ler o seu trecho. Você quer? Beleza. Isso aqui é como eu falei, isso é uma anotação da personagem. Ela é a vilã da história, tá? Então, assim, ela tem um ponto de vista bem específico das coisas. Essa menina tem uma vida tão abastada que nem percebe o tanto de sorte que possui. Não falo do conforto de um lar quentinho e seguro. O dinheiro cega as pessoas para a realidade. Refiro-me ao fato de que nunca, nada entrará no seu caminho, pois os deuses a protegem desde o dia que nasceu. É muito injusto que as pessoas sejam assim, que alguns tenham tanto, enquanto outros lutam por migalhas. O mundo é regido por deuses injustos e voluntariosos, e render-se a isso é admitir uma vida miserável. Eu não sou miserável. Eu tenho uma coisa dentro de mim, que nem a rejeição e humilhação foram capazes de tirar. Pelo contrário, só fizeram crescer. Todo sangue, suor e lágrimas derramados não foram capazes de esvaziar minha raiva. Pelo contrário, abriu espaço para que mais e mais ódio crescesse. A raiva é o que me move, e nenhum Deus será capaz de enfrentar isso. Caraca, é aquela vilã que ela se torna vilã porque foi machucada pelo mundo, né? Por aí. No caso dessa história em especial, né, os deuses eles interferem muito. Não à toa, o título da série principal é Luana, a filha da Lua. Então, assim, aqui a Lua é uma divindade, né, e a Luana é filha dessa divindade. Então, e a Irina não. A Irina, é lógico que eu não posso explicar aqui qual é o problema da Irina, porque isso é um dos mistérios da série. Né? Mas aos poucos a gente vai construindo esse ódio e eu vou explicando por que ela tem esse ódio todo pela Luana. Eu vou botar aqui, eu peguei um do retrato, que eu disse que era o meu preferido, e você vai ver como é, se é Dorian Gray ou se é Edgar Allan Poe. Contudo, não era Madeline que estava acabando com ele. Estava até preocupada com o acontecido. O quadro estava se definhando, mas ninguém da criadagem estava preocupada em olhar um quadro velho na parede, por causa dos problemas na estrutura da mansão. Portas caindo, vidros quebrados, corrimões inseguros. Quando tudo se acalmou um pouco, percebemos o retrato que antes era tão belo se desbotou.
Da imagem só ficou os grandes olhos verdes e vivos de Madeleine. A moldura de madeira tão bem feita estava quebrada em várias partes. Lady Madeleine mandou queimá-la. Não vou ler mais. Eu acho que é mais Poe. É mais Poe, é mais Poe. A referência ao quadro, né? A referência ao quadro, a gente pensa, não, Dorian, mas não é Oscar Wilde. Oscar Wilde não é tão suspense assim, é mais Poe. É outra parada. Nossa, eu li Histórias Extraordinárias por umas 20 vezes, assim, naquela época, que eu gostava de suspense. Até hoje eu gosto de suspense, mas naquela época eu gostava mais. Eu acho Então, que eu estou vendo fiquei... que o nosso tempo está acabando. Você vai querer terminar de vez? Pode ser, tem vários comentários aqui acima. Então vamos falar aí e a gente encerra. Comentários aqui? Sim. Antes da misteriosa apaixonada. Não, a misteriosa apaixonada, ela riu a beça da gente. Ela tá morrendo de rir da gente. Ó, que tem, ó, um novo pirata, Sabrina, minha amiga Sabrina. Um novo pirata é muito bom esse livro. Gostei muito quando li. Revisar o passado é muito bom. Esse é de Valu Animation Studios. Revisar o passado é muito bom. Tem uma história que criei em 2010 chamada Quest Azabi, que está sendo retrabalhada agora em 2020. Legal. Você quer fazer alguma consideração final? Eu só quero agradecer a você e a todo mundo Você que tá mudo, mas pode agora, fazer. A gente já tá acabando já. Exatamente. E, poxa, valeu, gente, pelo papo. Acho que foi bem legal. E eu gostei do formato, essa coisa mais solta, a gente poder falar de outras coisas, não só ficar o tempo inteiro falando dos próprios livros, né? Eu acho mais legal, assim, eu acho que flui melhor. Então, obrigado, Olivia, obrigado, pessoal, valeu de verdade. Obrigada por você aceitar essa loucura aqui. Sem roteiro, sem entrevista roteirizada. Foi bem legal, não foi? Às vezes a gente começa meio travado, mas vai. Que a gente fica... Então, obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. Que a gente se encontre mais vezes. Um beijo e até a próxima. Valeu, Tchau. gente. Tchau.